Cientistas mortos, ultraterrestres do futuro e o paradoxo do tempo, o segredo que querem te esconder? E aí galera, bem-vindos ao canal. Se você gosta de mistérios, se você gosta de teorias que desafiam a realidade e histórias que parecem saídas de filme, hoje você está no lugar certo. Porque o que eu vou contar para vocês não é só uma teoria da conspiração, não. E não é uma teoria qualquer. É uma sequência de fatos, mortes e desaparecimentos e revelações que, se forem verdadeiras, mudam tudo o que sabemos sobre a nossa história, a ciência e até o futuro da humanidade. Vamos começar por um caso que circulou bastante aqui nas redes, que se chamou muita atenção. A lista dos 12 cientistas e especialistas que morreram ou desapareceram de forma misteriosa. O que todos eles tinham em comum? Todos eles trabalhavam diretamente com projetos confidenciais ligados à área nuclear, ao programa espacial e a tecnologias que o governo diz não existir. Se você olhar para os nomes, vê que temos pessoas como Anton Chapes, que simplesmente sumiu sem deixar rastro, Carl Grimmer, Frank Melwood, Noel Loureiro e Michael David Hicks. Eu não sei falar muito bem o inglês, gente, isso é do jeito que deu. Todos encontrados mortos em circunstâncias que as autoridades classificaram como acidente, suicídio ou causas naturais. E não para por aí. Melissa Cassias, Mônica Reza, Steve Garcia, William Carsland também estão na lista dos desaparecidos. A versão oficial diz que são apenas coincidências, casos isolados, mas vocês acreditam em tamanha coincidência de tanta gente? Mas quem acompanha o meio da ufologia e da pesquisa alternativa sabe que isso não fecha. Todos esses profissionais tinham acesso a dados sensíveis e trabalhavam em laboratórios ligados ao Pentágono e à NASA. E muitos estudavam também exatamente aquilo que o sistema tenta manter longe do conhecimento público: a tecnologia reversa de objetos voadores não identificados, sistema de propulsão que desafiam as leis da física e evidências de que não estamos sozinhos, ou melhor, de que não somos os únicos humanos existentes no fluxo do tempo. Era isso que eles estudavam. E é aqui que entra uma das figuras mais importantes dessa história, que é a Amy Screeded. Não sei se falei o nome certo, Screeded. Ela era uma investigadora independente do Alabama que passou anos vasculhando documentos, conversando com fontes dentro do governo e analisando dados que ninguém tinha coragem de tocar. Amy se especializou em 3 áreas que para muita gente são pura ficção. Ela se especializou na propulsão antigravitacional, a identificação de fenômenos aéreos não identificados e a propulsão eletrostática. Sistemas que, segundo ela, são exatamente o que fazem essas naves misteriosas se moverem e desafiar a gravidade e desaparecer no ar em questão de segundos. Mas o que fez o nome de Amy viralizar, e infelizmente o que pode ter custado sua vida, foi uma frase que ela deixou gravada, uma das suas últimas declarações. Eles não vêm de outros planetas, eles são ultraterrestres. Entendam a diferença, porque isso muda tudo. Então, os ultraterrestres, vou te contar, os ultraterrestres, eu acho você já ouviu falar dos P-52 e dos P-47? Você sabe o que é isso? Eles são, na verdade, nós mesmos, vindos do futuro. Eles são daqui, deste mesmo lugar. Eles são você, eles são eu, eles são daqui, eles são do futuro. O lendário caça P-47 está entre nós há mais de 47 mil anos. P-52 é o presente mais 52 mil anos. E basicamente acontece uma calamidade, né? Então, tem um cenário de apocalipse num futuro próximo. Isso acaba com quase tudo, cara. E tem aqueles que vão pro subsolo e sobrevivem, né? E tem aqueles que, de alguma forma, ficam na superfície e milagrosamente não morrem.
Quando falamos em extraterrestres, imaginamos seres que vêm de outras galáxias, de sistemas solares distantes, cruzando o espaço sideral. Mas Zen dizia que não. Essas entidades são da Terra, são originárias daqui, mas não do nosso tempo, não da nossa dimensão, não da nossa linha de realidade. Pouco tempo depois de fazer essa afirmação e de dar pistas do que estava prestes a revelar, Amy foi encontrada. A polícia disse que foi Sue, mas para quem acompanhava seu trabalho, sabia que ela estava animada, prestes a divulgar documentos confidenciais. Talvez isso foi o foco para o final. E tinha provas que poderiam também derrubar décadas de segredos governamentais. Então, isso deve ter agravado seu desaparecimento pelas as teorias da conspiração. A pergunta que fica é: ela realmente tirou a própria vida ou foi silenciada para que a verdade não viesse à tona? E qual era exatamente essa verdade? Bom, graças ao material que ela compartilhou antes de perder sua vida, de morrer, temos acesso a uma classificação que ela chamava de série P. Um sistema secreto usado por agências de inteligência para catalogar esses seres e fenômenos. E os dois grupos mais documentados e mais assustadores são os P-47 e os P-52. Vamos começar com os P-47. Segundo os arquivos, eles são nada menos que humanos do futuro vindos de um tempo que é 47 mil anos à frente do nosso. Como chegaram até ali? A história contada é que em algum momento da nossa linha do tempo, a Terra passou por um evento de extinção global. Pode ter sido uma guerra nuclear, um desastre climático, uma pandemia ou até mesmo o impacto de um corpo celeste. Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a civilização caiu, o meio ambiente ficou hostil e os poucos sobreviventes foram obrigados a se adaptar. E as condições que o corpo humano não estava preparado para aguentar. Então teve essa adaptação, onde o corpo não estava acostumado, por isso ficou com uma forma estranha. E ao longo de milhares de anos eles sofreram mutações genéticas profundas. Seus crânios cresceram para comportar cérebros mais desenvolvidos. Seus olhos ficaram maiores para enxergar em ambientes com pouca luz. Seus corpos ficaram mais frágeis, mas a sua inteligência e a capacidade tecnológica ultrapassaram tudo o que podemos imaginar. Mas vem essa pergunta na cabeça, assim, e por que eles vêm até nós? Porque eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que, se continuarmos no caminho que estamos, vamos chegar exatamente ao futuro sombrio de onde eles vieram. Então, eles viajam no tempo para observar, estudar e, de forma discreta, tentar alterar pequenos eventos, mudar decisões para que a catástrofe nunca aconteça. Eles são sobreviventes tentando salvar o passado, que é o nosso presente agora, se vocês conseguem entender. Agora, o P-52 são um passo além. Eles também são humanos do futuro, mas de um período ainda mais distante, 52 mil anos à frente. E representam uma evolução posterior, um ramo de espécie que conseguiu dominar não só a genética, mas a própria estrutura do espaço-tempo. Né, gente? Porque eles controlando essa própria estrutura faz que eles consigam viajar tranquilamente no espaço e no tempo sem dificuldades. Eles são mais avançados. Eles usam tecnologias econômicas que parecem saídas de filmes de ficção científica. O Looking Glass, ou o espelho mágico, que permite visualizar e acessar outros momentos. E os wormholes, ou buracos de minhoca, que funcionam como atalhos entre pontos distantes do tempo e do universo. Mas a missão deles é diferente. Se os P-47 buscam evitar a extinção, os P-52 são os corretores da linha do tempo. Segundo os documentos, a realidade não é uma linha reta. Existem ramificações, mudanças, escolhas que criam novos futuros. Novos futuros separados, se vocês entendem, um futuro diferente do outro, como multiversos, entendeu?
e em algum momento intervenções anteriores, talvez feitas pelos próprios P-47 atrás, quando eles estavam voltando para esse tempo, acabaram corrompendo a linha do tempo original, que seria a que vamos viver ainda, gerando paradoxos e realidades instáveis, muitos paradoxos. O trabalho dos P-52 é vir até aqui, identificar essas falhas e restaurar o fluxo natural da história, mesmo que isso signifique apagar eventos ou pessoas da existência. E é aqui que entra um conceito que liga toda essa história e explica por que tudo é tão complicado, tão estranho e perigoso e mantido em segredo. Por quê? O paradoxo do avô, você já ouviu falar, eu já falei em uns vídeos, uns shorts aqui. É um dos princípios mais famosos da física teórica e da filosofia. E ele diz o seguinte: imagine que você invente uma máquina do tempo, viaje para o passado e por acidente ou intenção acabe causando a morte do seu avô antes que ele tenha filhos. Se ele morreu, seu pai ou sua mãe nunca nasceram. O que significa que você nunca nasceu. E se você nunca nasceu, como você foi ao passado para matá-lo? É um ciclo sem fim, é uma explicação simples, mas é um ciclo sem fim e uma contradição que parece provar que a viagem no tempo é impossível, correto? Ou que ela é possível, mas tem consequências catastróficas. E esse é exatamente o problema que os P-47 e os P-52 enfrentam todos os dias. Cada pequena alteração que eles fazem no nosso presente podem criar um paradoxo. Podem apagar a sua própria existência ou gerar realidades paralelas onde nada faz sentido. E faz muito sentido porque eu já recebi relatos aqui para o canal de pessoas vendo até portais se abrindo dentro das suas casas, em espelhos, em salas, quartos, portas abertas e no meio do nada, em meio de pântanos, no meio de florestas, que provavelmente podem ser portais desses seres. E por isso eles agem de forma discreta, quase invisível. E por isso também os governos mantêm tudo em segredo. Se a população descobrisse que a história pode ser reescrita, que existem pessoas do futuro interferindo na nossa vida, e que tudo o que conhecemos pode ser uma versão alterada da realidade, toda a nossa estrutura social, científica e religiosa entraria em total colapso. Voltando então para o começo da nossa história, vamos lá. Por que aqueles 12 cientistas morreram ou desapareceram? A teoria mais aceita no meio alternativo é que eles foram, além dos dados oficiais, eles começaram a entender que a tecnologia que estudavam não eram criações nossas, mas cópias reversas de equipamentos que esses viajantes do futuro deixaram para trás ou foram capturados. Alguém os capturou e roubou a tecnologia deles. Eles começaram a perceber que os OVNIs não são naves de outros mundos, mas máquinas do amanhã, do futuro. E quando chegaram muito perto da verdade, foram silenciados. Amy Schrader também pagou o preço de saber demais. Ela quis contar ao mundo o que os documentos diziam e quis provar que a história da humanidade é muito mais complexa, misteriosa e conectada do que nos ensinam nas escolas hoje em dia. E por isso não está mais entre nós. Então, galera, a pergunta que fica para todos nós é: o que é verdade? O que é invenção? Será que realmente temos visitantes do futuro caminhando entre nós? Ou sobrevoando nossos céus? Será que a ciência está escondendo essa informação para evitar o caos? Ou para controlar tecnologias que dariam poder absoluto a quem nos detém? E aqueles cientistas em M foram vítimas de uma verdade perigosa ou apenas vítimas do acaso? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que acham e qual parte dessa história mais te impressionou e se vocês acreditam que tudo isso é real. Né? Eu acredito sim. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal da ArcPet, ativa o sininho de notificação, porque aqui a gente sempre traz os mistérios que ninguém conta. Até a próxima e fiquem atentos ao que acontece ao nosso redor,
porque a verdade, gente, pode estar mais perto do que imaginamos, e é interessante a gente acompanhando isso, porque 10 cientistas sumirem do nada, a moça gravar o último vídeo explicando essa, vamos falar, teoria da conspiração até que se prove o contrário, mas realmente é um caso muito interessante o que está acontecendo. Agora, deixa o seu like grandão, se inscreve no canal, faça parte da família Darkpedia, pra gente continuar com os nossos vídeos e teorias.